Lição de número 7, classe de adultos, lição publicada pela CPAD. Estaremos dando continuidade a mais uma lição desse trimestre, estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esté para a nossa geração. Na lição, a lição de número 5, nós estivemos estudando o livro de Ruth. A partir da lição de número 6, os nossos estudos passou a estar pautado no livro de Esté. E hoje nós estaremos dando continuidade a mais uma lição dessa revista, falando sobre a lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, quero te convidar a se inscrever, a comentar, a deixar um like aí também neste vídeo e assim juntos estarmos compartilhando mais da palavra de Deus. Feito isso, eu quero convidar você para juntos estarmos estudando mais uma lição desta maravilhosa revista, a lição de número 7. Repito, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. A nossa lição ela tem o seu texto áureo, que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo número 6, que diz: antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu consegui extrair aqui desse texto áureo algumas lições para a nossa vida. Primeiro, a bondade de Deus ela é sempre maior que nossas falhas. Portanto, Deus sempre dá maior graça. Não importa quão falhos sejamos, a graça de Deus sempre vai superabundar. Ele sempre vai mandar uma porção maior da sua graça sobre as nossas vidas. Segunda lição que consigo extrair aqui desse texto áureo é que o soberbo ele é desprezível diante de Deus. Se tem uma coisa que Deus não suporta ver diante dele, se tem um tipo de pessoa que Deus despreza, que Deus resiste, é justamente ao soberbo. Por isso que o texto áureo diz, Deus resiste aos soberbos. Deus se opõe, Deus é uma barreira de oposição aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Então, o soberbo ele é de fato e de verdade desprezível diante de Deus. Outra lição que consigo extrair aqui do nosso texto áureo é que a graça de Deus está reservada para os humildes. Por isso Deus dá maior graça. E a graça de Deus sempre estará reservada, guardada, preparada para dar àqueles que são humildes de coração. Por isso que o texto áureo diz que Deus resiste aos soberbos, mas por um outro lado, ele dá graça aos humildes. Para os soberbos não tem presentes, não tem graça de Deus, mas para os humildes de coração, sim, tem uma graça especial reservada para estas pessoas que assim se comportam. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Observe bem, o pastor Silas Queiroz, ele foi muito pontual aqui nesta síntese da lição, que é a verdade prática, e eu gostaria de apresentar aqui também mais 3 verdades apresentadas dentro desta verdade prática. Primeiro, a humildade deve ser um caminho trilhado constantemente por todos os servos do Senhor. Observe, repito, a humildade deve ser um caminho trilhado constantemente por todos os servos do Senhor. Aquele que trilha o caminho da humildade sempre receberá honras, e essa honra partirá de Deus e também dos homens. Então Deus ele sempre terá prazer em honrar, em abençoar e resguardar aqueles que trilham o caminho da humildade, o caminho da humildade. Segunda verdade que eu apresento para vocês aqui: a nossa confiança ela precisa estar alicerçada na justiça de Deus. Por isso que o pastor Silas Queiroz, na sua síntese da verdade prática, ele diz que nós devemos nos conservarmos humildes, confiando na justiça de Deus. A nossa confiança, ela não deve estar pautada, alicerçada, arraizada na justiça dos homens, porque é uma justiça falha. E nós não devemos esperar que o homem seja justo para conosco. Nós devemos sempre alicerçar a nossa confiança inteiramente na justiça de Deus, porque esta sim não falha. A justiça de Deus é infalível, assim como Deus ele é infalível. Segunda verdade que eu apresento nesta verdade prática para os irmãos é que o governo soberano está nas mãos de Deus. Ele é quem abate e ele é também aquele que exalta. Por um lado, Deus abate o soberbo. Por outro lado, Deus exalta os humildes. Portanto, devemos sempre nos conservarmos humildes, porque Deus ele tem prazer em exaltar os humildes, mas Deus também ele tem prazer em abater os soberbos. Portanto, meus irmãos, convido-os a ficar sempre do lado do time daqueles que são
humildes. Vale a pena trilhar o caminho da humildade. E é falando sobre humildade que nós estaremos estudando também a lição de número 7, né? Vamos observar aqui que a nossa lição ainda apresenta os objetivos da mesma. Primeiro, devemos explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. É o nosso primeiro objetivo dessa aula. Segundo objetivo desta aula, o professor em sala de aula deve refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. O nosso terceiro e último objetivo desta revista é mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. Deus fez com que Esther sentasse na cadeira, no trono de rainha. Deus colocou uma coroa na cabeça de Esther, uma coroa de rainha, né? E ela se tornou a esposa, a rainha do rei Assuero, né? Do maior império daquela época, o Império Persa. E isso foi justamente o que Deus fez com Esther. Então nós devemos mostrar isso aqui também durante esta aula. A nossa introdução diz o seguinte: Deus estabeleceu princípios imutáveis. Os princípios de Deus são imutáveis, pelos quais governa a todos os povos. Então, assim como Deus é um ser imutável, Deus ele tem os seus princípios e os seus princípios são princípios imutáveis também. Independentemente de cultura, época ou lugar, esses princípios permanecem para todos os povos. Então são princípios imutáveis de Deus que não mudam de uma etnia, de uma cultura para outra, de uma nação para outra, de uma história de um tempo histórico da humanidade para outro, não. Os princípios de Deus, eles são imutáveis e servem para toda cultura, toda época e em todo lugar. Nesta lição nós veremos o claro contraste entre as duas condutas, de Vasti e de Esther. A obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, que foi o Império Persa. Então, o nosso primeiro tópico principal diz o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero, filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos. O seu governo se deu entre 486 a.C. a 465 a.C., dando aí um total de cerca de 20 anos de governo, de império, né? Então, reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, observem, meus amados irmãos, o livro de Esther, no capítulo 1, a partir do versículo 1, já deixa muito claro que o rei Assuero, ele foi um homem muito poderoso, um homem de muito poder, um homem de um governo extenso, porque ele governou desde a Índia até a Etiópia, e o seu governo estava sobre 127 províncias. Então, os irmãos já devem ter aí uma noção da majestade desse império Persa, né, que estava sendo governado até então pelo rei Assuero. Então, no terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para quê? Para mostrar-lhe a grandiosidade do reino e de suas riquezas. Observe bem aqui comigo. Assuero ele governou 127 províncias. O seu reino era muito extenso. Ele era um homem muito poderoso. E um certo dia ele decidiu realizar uma grande festa para apresentar toda a glória do seu reino, para apresentar toda a majestade do seu império para aqueles que eram os maiorais dessas províncias. Então, isso se deu no terceiro ano do seu reinado. Então, ele convida os senhores da nobreza imperial, aqueles que tinham destaques, aqueles que tinham alguma posição em todo esse extenso império persa, convida eles para uma grandiosa festa que durou cerca de 180 dias. Isso mesmo que você está ouvindo, cerca de 6 meses, a metade de um ano. Observe, imagine comigo. Uma festa que durou cerca de 6 meses, 180 dias. É uma festa muito grande, meus irmãos. Uma festa extraordinária que Assuero ele preparou e deu para todos aqueles que eram os maiorais das 127 províncias que estavam sob o seu domínio. Então, a recepção durou cerca de 180 dias. Eu fico pensando comigo, nós hoje vamos realizar alguma festa, né, comemorarmos alguma coisa, um aniversário, festa de casamento, ou o que é que seja. Ficamos contando, né,
a quantidade de convidados, o número de pratos que vai dar para suprir a necessidade daquela festa, né? Quantidade de refrigerantes. Agora imagine você, uma festa que durou 6 meses, sem tempo de estabelecido para se acabar, para terminar, para findar. A festa durou 180 dias. Aqueles homens comiam, bebiam o que quisessem naquela festa sem restrição nenhuma. Quem quisesse beber, bebia o que quisesse beber. Quem quisesse comer, comia o tanto que quisesse. Não havia restrição alguma, a não ser todos devem comer e todos devem beber. Detalhe, da melhor bebida e das melhores comidas daquela época. Então, nós observamos já de início aqui que o rei Assuero era um homem que gostava de esbanjar, assim como todos os reis daquela época. Mas Assuero se destacava, porque ele queria apresentar a glória, o glamour, né, que tinha todo o seu império. E assim ele fez. Continuando aqui diz, um banquete público e outro exclusivo. Porque se nós observarmos bem, existiu naquela ocasião ali 3 banquetes na verdade. O primeiro banquete foi apresentado e dado pelo rei Assuero para os maiorais das 127 províncias que estavam sob seu domínio. O segundo banquete foi dado para todas as pessoas, a população do seu império, né? Então, para o povão. O primeiro banquete durou 180 dias, cerca de 6 meses. O segundo banquete, que foi para o povão do império, né, para todos o povo que estava ali sob o seu domínio, durou apenas 7 dias, o segundo banquete. E o terceiro banquete que houve também foi o banquete da rainha Vasti, que ela deu apenas para as mulheres do palácio, né? Então foi um banquete bem reservado, o banquete da rainha Vasti. Então foram 3 banquetes. Agora, o segundo subtópico aqui da nossa lição, o comentarista, o pastor Silas Queiroz, ele apresenta aqui apenas 2. O primeiro passou 180 dias, 6 meses. E Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã no pátio do jardim de seu palácio. Então, para todo o povo ali da capital Suzã, no pátio do jardim do seu palácio, ele ofereceu um banquete que durou apenas 7 dias, esse segundo banquete. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar apenas 7 dias. Essa segunda festa durou apenas 7 dias. A primeira, 180 dias. 6 meses a primeira. Agora, a rainha Vasti também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Então, totalizando aí 3 banquetes aqui registrados no livro de Esther. O convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho, já estava bem quente. Porque imaginem vocês, 180 dias, 6 meses, bebendo. Depois de 180 dias, ainda mais 7 dias de festa, de glamour, de ostentação, né, de farra, de bebedeira. Então aquele rei com certeza já estava bastante alterado com o efeito do vinho. E a Bíblia diz que ele estava bastante alegre do vinho. Foi quando aí ele ordenou que ele trouxesse a rainha Vasti. E a ordem dele, do rei Assuero, era: tragam a rainha Vasti e ela deve vir com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura à vista. Qual que era o intuito do rei Assuero? Era apresentar a rainha Vasti como aquela que era o seu maior tesouro. Era como que, passando os 6 meses, os 180 dias, o rei tivesse dito assim: agora, eu já apresentei para vocês toda a riqueza do meu império, mas ainda existe uma riqueza, existe um tesouro que eu quero apresentar para vocês. E aí o tesouro era justamente, né, na concepção nossa, era justamente a rainha Vasti. Possivelmente uma mulher muito bonita, uma mulher muito formosa, uma mulher muito bonita, né? E ele dá a ordem para que os eunucos trouxessem até a presença dele, e diante de todos aqueles aquele povo que estava ali, e dos príncipes que estavam presentes ali também, os príncipes das províncias, 127 províncias que estavam sob seu domínio. E assim foi dada a ordem. Só que o que é que acontece? A rainha Vasti recusa. Ela não aceita ir até a presença do rei naquela ocasião. Vamos ver um pouquinho mais adiante. Segundo ponto principal da nossa lição: Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Observe bem. Existem vários pensamentos, várias linhas de pensamentos que dizem o seguinte. Alguns dizem que
O pedido do rei foi um pedido muito inusitado, foi um pedido muito ousado, porque alguns estudiosos dizem que a rainha Vasti foi convidada até a presença do rei com a coroa sobre a sua cabeça. Só que ela deveria se apresentar diante do rei Assuero e diante dos príncipes das províncias e diante de todo aquele povo que estava naquela festa ali, apenas com a coroa na cabeça, totalmente despida, sem nenhuma roupa, sem nenhuma vestimenta. Outros dizem não, ela deveria estar com a coroa sobre a sua cabeça, e ela deveria estar vestida apenas com uma espécie de roupa que era totalmente transparente, né, para que as pessoas vissem todo o seu corpo, e era tipo uma exposição, né, da mulher ali como um objeto de poder, um troféu que estava ali nas mãos do rei Assuero. Então, o que é que essas linhas defendem? Defendem isso aí que apresentei. Agora, nós não sabemos dizer o que realmente se deu ali, qual foi o comportamento, a conduta do rei Assuero e da rainha Vasti ali naquela situação. Nós sabemos que a Bíblia diz que ele convidou ela a vir à presença dele, apenas com a coroa real sobre a sua cabeça, e ela recusou. E essa recusa lhe custou algo muito caro, que foi justamente a deposição do trono real. Ela perdeu a coroa, ela saiu do trono, peça por conta dessa recusa que ela fez. Eu acredito que partindo do rei Assuero, de um homem que tinha cultura pagã, de costumes pagãos, de comportamento hostil, eu acredito que foi algo muito terrível que ele pediu ali para que ela não mudasse, né? Porque ela não iria correr o risco até mesmo de ser morta, evitando ou recusando se apresentar diante do rei Assuero simplesmente por vaidade. Eu acredito que foi algo muito inusitado realmente que ele pediu ali e ela se recusou a passar por tamanho, quem sabe, constrangimento. Adiantando aqui, a nossa lição diz assim: fontes extras bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. É aquilo que apresentei, que falei agora há pouco. Algumas linhas de pensamentos extras bíblicos, alguns comentários de estudiosos dizem que foi esse pedido. Ele pediu que ela apresentasse apenas com uma coroa sobre a sua cabeça e totalmente despida de roupa, para ostentar, né, a mulher, a rainha, a esposa que estava também sob seu controle ali. Devemos observar que o contexto se dava em um momento de festa, em um momento de muita bebida, em um momento em que ele estava querendo ostentar, né, ainda mais tudo aquilo que ele tinha. Então, acreditamos que foi algo muito inusitado, se bem que não sabemos ao fato ou ao ponto arrisca dizer o que realmente foi. Mas a aplicação da lei diz o seguinte: a aplicação da lei, o segundo subtópico, o segundo tópico principal, diz: Assuero estava de fato sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Então, apesar da fúria que ele teve quando ele se deparou com a recusa de Vasti em se apresentar diante dele com a coroa, apesar dele estar sob o efeito de álcool naquela ocasião, quando ele ordenou aquilo, no entanto, ele não depôs a rainha Vasti da sua posição de rainha de imediato. Ele suportou todo aquele constrangimento público, ele suportou toda aquela sua fúria ali, e depois ele consultou os eunucos, os sábios da sua época, ou melhor dizendo, os sábios da sua época, não os eunucos, mas os sábios da sua época, para saber o que deveria fazer com a rainha Vasti por estar diante daquele comportamento. Agora, meus amados irmãos, o que nós podemos identificar é que, de fato, ela foi deposta, né? O rei, ele consultou os sábios e, assim, eles entenderam. Ele, ouvindo o conselho dos sábios, ele depôs a rainha Vasti da sua posição de rainha. A sentença de Vasti: examinando o caso, Memucan, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. O que é que eles deduziram? Se Vasti se comportou dessa forma, ela vai dar exemplo para as demais mulheres do reino persa. E as mulheres vão chegar em casa e vão fazer exatamente como Vasti fez com seus maridos também. Então, quando o marido chamar, mulher, vem aqui, mulher faz isso. Então,
as mulheres vão dizer: eu não, Vasti não fez, Vasti não se apresentou, Vasti recusou o pedido do rei, quanto mais eu irei atender o teu pedido. Então, conjecturando, o pensamento deles era justamente isso, era como elas iriam se comportar diante do exemplo de Vasti, né? A rainha do reino persa. Então, o aconselhamento foi justamente depor ela da sua posição, conforme Esther capítulo 1, versículo de número 17. Terceiro tópico principal da nossa lição diz: Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Primeiro subtópico diz: 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. Então, o que é que ocorre? Assuero, ele investiu contra os gregos, né, tentando conquistar suas terras, e ele fracassou. Aqui vai nos dizer que depois de 4 anos, ele agora passa a desejar escolher uma nova rainha. E assim abre-se uma campanha de nomes para serem candidatas à rainha do Império Persa. E Esther, ela se colocou à disposição. Ela foi uma das candidatas entre as demais que estavam ali para ser possíveis mulheres que se casariam com o rei Assuero e se tornar assim a rainha do Império Persa. Então, aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide agora escolher a nova rainha. Segundo subtópico do terceiro tópico principal diz: o universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre as moças de todas as províncias do reino. Então, das 127 províncias, foi levantadas mulheres candidatas para serem possíveis rainha, né? Aquela que iria se tornar a rainha, iria se estar no trono, substituindo a rainha Vasti. Agora observe o seguinte: não havia restrição nenhuma, a não ser que elas, a não ser que elas deveriam ser apenas mulheres formosas, mulheres muito bonitas, e deveriam também ser mulheres virgens, virgens e formosas. Essa era a escolha do rei Assuero, né? A obediência de Esther. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Então, Mardoqueu, ele coloca o nome de Esther lá como candidata à rainha do Império Persa. Mas Mardoqueu orienta Esther a não declarar qual era a sua origem, o seu povo, né? Qual era a sua parentela. E Esther, ela decide obedecer a Mardoqueu. Então, meus amados irmãos, Esther obedeceu sem exigir nenhuma explicação, e ela assim foi bem sucedida em sua trajetória de vida. Chegamos agora à conclusão da nossa lição. Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Deus já viu de antemão o que ele deveria fazer para livrar o seu povo mais adiante. E assim ele já coloca Esther na posição para ser um instrumento usado por Deus para beneficiar não simplesmente Esther, mas beneficiar um bem coletivo, né? Trazer um bem coletivo para toda a nação de Israel, todos os judeus. E iremos ver isso nas lições posteriores. Somente ele, Deus, conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Que Deus em Cristo nos ajude e continue nos abençoando. Aguardo você para na próxima semana estarmos aqui estudando mais uma maravilhosa lição dessa revista da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Que Deus em Cristo te abençoe. Até mais e fique com Deus em nome de Jesus.